São até 8 testemunhas. E o juiz pode acabar com o processo já nesse momento, depois dessa resposta? Pode. Existe a figura da absolvição sumária. Depois de ler a resposta da defesa, se o juiz tiver muita certeza, certeza mesmo, de forma clara, indiscutível, que o fato não existiu, ou que o réu não foi o autor, ou que o fato claramente não é crime. Ou ainda, se tiver evidente uma causa que isenta de pena ou exclui o crime, tipo uma legítima defesa muito clara. Aí sim, ele pode absolver o réu sumariamente. Mas é uma decisão que exige convicção. Se houver dúvida, o processo tem que seguir. O princípio aqui, nessa fase, ainda favorece a acusação, o chamado in dubio pro societate. Se o processo segue, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. A lei prevê que ela seja una, concentrada. A ideia é ouvir todo mundo num ato só. A vítima, se tiver, as testemunhas de acusação, depois as de defesa, os peritos, se precisar esclarecer algo, e por último, sempre por último, o interrogatório do réu. Ao final de tudo isso, vêm as alegações finais. Normalmente são orais, na própria audiência. A acusação fala, depois a defesa, cada um tem um tempo para expor seus argumentos finais antes da sentença. Só em casos mais complexos ou com muitos réus é que o juiz pode determinar que sejam por escrito os memoriais. O rito sumário é parecido na lógica, mas tudo mais enxuto. Prazos mais curtos, menos testemunhas, até 5. Essa estrutura parece buscar uma certa ordem, uma previsibilidade, né? Mas aí a gente chega no tribunal do júri, que soa bem diferente de tudo isso. E é mesmo, o júri é um universo à parte. Ele julga um grupo bem específico de crimes, os dolosos contra a vida, homicídio, auxílio ao suicídio, aborto provocado por terceiro. A característica principal é que a decisão final sobre o fato e a autoria não é do juiz togado, mas sim de jurados leigos, cidadãos comuns. São 7 pessoas que formam o conselho de sentença, e eles decidem não só com base na lei, mas também pela consciência deles, pelo senso de justiça. É um mecanismo de participação popular direta na administração da justiça criminal, bem diferente. E como funciona esse procedimento tão particular? Ele também tem fases como os outros? Sim, tem 2 fases bem distintas. A primeira fase, que a gente chama de Judicium Accusationis ou sumário da culpa, é conduzida pelo juiz togado. Ela se parece um pouco com a instrução do rito ordinário. Tem citação, resposta, oitiva de testemunhas, interrogatório, mas no final dessa fase o juiz não condena nem absolve, a não ser na absolvição sumária, que é possível aqui também. Ele toma uma decisão que vai dizer se o caso vai ou não para os jurados. Essa decisão pode ser a pronúncia, quando o juiz entende que tem prova da existência do crime e indícios suficientes de que o réu foi o autor. Aí o caso vai a júri. A impronúncia, se o juiz não se convence desses indícios ou da materialidade. O caso não vai a júri, mas pode ser reaberto se surgirem provas novas. A desclassificação, se o juiz entende que o crime aconteceu, mas não foi doloso contra a vida. Aí ele manda o caso para o juiz competente. Ou absolvição sumária, como eu disse, se já ficar provada uma causa de exclusão do crime ou isenção de pena. Entendi. E se o réu for pronunciado, o que acontece na segunda fase, que vai para os jurados? Aí começa a segunda fase, o judicium causa, que é o julgamento em plenário, perante os jurados. Primeiro tem a formação do conselho de sentença. Sorteiam-se 7 jurados dentre 25 que foram convocados. As partes, acusação e defesa, podem recusar alguns jurados sem precisar dizer um motivo. São as recusas peremptórias. Ah, tem isso. Tem 3 recusas para cada lado. Depois de formado o conselho, os jurados fazem um juramento. Aí vem uma nova instrução, agora em plenário. Ouve-se de novo a vítima, se presente, as testemunhas, agora são até 5 para cada lado, específicas para essa fase, e o réu é interrogado de novo. Depois vem os debates orais entre acusação e defesa. É o momento mais teatral, muitas vezes. Costumam ser longos, com réplica e tréplica, e aí o ponto alto, a votação dos quesitos. Quesitos. Sim, são perguntas que o juiz formula sobre o caso, perguntas objetivas. O crime aconteceu? O réu foi o autor? O réu deve ser absolvido?
Existem causas de diminuição de pena, qualificadoras? Os jurados votam sim ou não para cada quesito em sala secreta. A decisão da maioria simples, 4 votos, define a resposta para cada pergunta. E com base nessas respostas dos jurados que formam o veredito, aí sim o juiz-presidente vai proferir a sentença. Se o veredito for pela condenação, o juiz fixa a pena. Se for pela absolvição, ele declara o réu absolvido. A decisão dos jurados sobre o fato é soberana. É realmente fascinante essa dinâmica, essa mistura da decisão leiga com a condução técnica do juiz. Mas e se uma das partes não concordar com a decisão final? Seja a sentença do juiz singular lá no rito comum ou essa do juiz baseada no veredito do júri. Aí entram os recursos, né? Exatamente. E o sistema recursal brasileiro digamos que ele é bem farto e complexo. Tem recurso para quase todo tipo de decisão. O recurso em sentido estrito, o rese, por exemplo, ele serve para atacar decisões específicas, interlocutórias que estão listadas lá na lei, tipo a decisão que não recebe a denúncia ou a decisão de pronúncia no júri. Já a apelação é o recurso mais amplo, cabe contra sentenças definitivas que condenam ou absolvem. No júri, a apelação tem umas hipóteses bem específicas. Uma delas é quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Mas atenção, só pode apelar por esse motivo uma única vez. Se o tribunal anular e tiver novo júri, não pode mais usar esse argumento se a decisão for igual. Entendi. E para levar a discussão lá para cima? Para Brasília, para o STJ e para o STF? Aí entram os recursos excepcionais. O recurso especial, o RESP, para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quando a discussão é sobre violação de lei federal. E o recurso extraordinário, o RE, para o Supremo Tribunal Federal, o STF, quando a questão envolve a Constituição Federal. Ambos são bem técnicos, cheios de requisitos, precisa ter pré-questionamento, ou seja, a questão já tem que ter sido debatida e decidida antes, e muito importante, eles não servem para rediscutir fatos e provas. A análise é só sobre o direito mesmo. E ainda tem outros, né? Os embargos infringentes e de nulidade, que são o recurso exclusivo da defesa para quando a decisão de segunda instância não foi unânime e foi desfavorável ao réu. E tem ações que podem funcionar como recurso também, como o habeas corpus, o famoso HC, para proteger a liberdade quando há ilegalidade ou abuso de poder. E a revisão criminal, que é uma ação para tentar desconstituir uma condenação que já transitou em julgado, ou seja, definitiva, se aparecerem provas novas de inocência ou se houver um erro muito grave na sentença. Isso é complexo demais. A gente volta àquela tensão do início entre garantir direitos e ter alguma eficiência. Sem dúvida. Essa é a crítica mais comum ao nosso sistema recursal. É um eterno debate. Por um lado, essa abundância de recursos é vista como uma garantia fundamental contra erros judiciários, permite que as decisões sejam revistas, reanalisadas. Por outro lado, é inegável que isso contribui muito para a morosidade, para a lentidão da justiça. E pode gerar aquela sensação de impunidade, ou de que a justiça tarda tanto que acaba falhando. Encontrar o equilíbrio ideal aí é o grande desafio. Sempre foi e continua sendo. E só para a gente cobrir uma eventualidade mais drástica, e se os autos de um processo, o processo físico mesmo, sumirem, pegar fogo, sei lá? Acontece. Para isso, existe um procedimento específico, a restauração de autos. O objetivo é tentar reconstituir o processo. Usa-se o que tiver. Cópias que as partes guardaram, certidões, registros eletrônicos. Se não tiver nada disso, o juiz pode ouvir de novo quem participou dos atos, tentar refazer perícias. É um esforço para que a perda física dos papéis não signifique a perda do processo e dos direitos que estavam sendo discutidos ali. Ufa! Bem, acho que percorremos os principais atores, os caminhos processuais, as formas de revisar as decisões no nosso processo penal. Deu para ver como as regras tentam estruturar essa coisa complexa que é a persecução penal, né? Sempre naquela linha tênue entre o poder do Estado e os direitos do indivíduo. Exato. E essa análise toda dos textos, das leis, da doutrina, acho que deixa uma reflexão importante no ar, né? Essa regulamentação tão detalhada de cada passo, cada ator, cada recurso, ela mostra uma busca constante por segurança jurídica, por garantias contra o arbítrio
Isso é inegável e importante. Mas, ao mesmo tempo, será que essa complexidade toda, essa formalidade excessiva às vezes, realmente serve sempre à justiça? Ou será que, em alguns casos, ela acaba virando um labirinto que mais atrapalha do que ajuda a chegar numa solução justa e, principalmente, num tempo razoável? É uma provocação e tanto. Até que ponto a forma protege o direito? E a partir de que ponto ela começa talvez a sufocar o próprio direito que deveria proteger? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Sobre como o nosso sistema de justiça criminal funciona e como ele poderia, quem sabe, ser aprimorado. Obrigada por nos acompanhar nessa exploração de hoje.